Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus, amém? Sempre é muito prazer que estamos aqui reunidos, cultuando nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida, amém? Lembrando dos avisos da semana, terça-feira nós temos culto de doutrina, e amanhã nós temos culto dirigido pelas mulheres, culto das mulheres da nossa igreja. Todos estão convidados para se fazer presente. Vamos estar apoiando esse ministério, amém, irmãos? Amanhã às 19 horas. E terça-feira temos culto de doutrina. Quem vai trazer a reflexão naquela noite é o irmão Márcio. E a irmã Francilene está na direção do culto, amém? Eu vou ter um treinamento para fazer na terça, mas vou correr para estar aqui, cultuando junto com os irmãos. Quero desde já estar saudando e agradecendo aos nossos visitantes. Quer trocar? Aos nossos visitantes. Quero estar agradecendo a presença do irmão Valderi e sua família. Sinta-se abraçado por nós, com sua filha e sua esposa também. Quero estar agradecendo o irmão Jadson pela visita, já é conhecido de alguns irmãos aqui da igreja, irmão Pedro também, filho do Márcio, e quero estar agradecendo também aos nossos visitantes Valdemir e Tônia, que nos visita através do irmão Márcio e da irmã Márcia, convidados dele. Você já é de casa, irmão. Amém, mas sinta-se abraçado por nós. Desde já agradeço a visita de todos. Meus irmãos, faz tempo que eu tenho amadurecido a ideia e preparado a igreja para isso, para a gente estar trabalhando junto alguns livros da Bíblia. E um livro que Deus tem tocado no meu coração para estar trabalhando junto com a igreja aos domingos, que nos traz muito aprendizado e um foco maior, uma conduta diária com Deus, é a carta de Pedro. Então, eu convido a vocês a estar abrindo a sua Bíblia em 1 Pedro. Vamos estar lendo vamos estar no capítulo 1. Vamos estar lendo do 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5, e depois vamos para o verso 21, amém? Eu quero estar fazendo algumas séries de pregações em cima dessa carta com o tema A Esperança na Glória de Deus. Amém? A esperança na glória de Deus. Vamos ler do verso 3 ao 5 e depois vamos para o verso 21. Estão comigo, igreja? Amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Vamos para o verso 21, desse mesmo capítulo. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu a glória, para que a fé e a esperança de
vocês esteja em Deus. Oremos. Ó Pai, Deus amado, Pai bendito, abra, ó Deus, o nosso entendimento para a compreensão da tua santa palavra, para a edificação, ó Pai, dela, no propósito, ó Pai, de te servirmos, no propósito, ó Pai, de aprendermos mais de ti. Nos usa, ó Deus, e usa, ó Pai, na medida da tua vontade. Que não venha ser eu, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em mim, e que a tua igreja, a tua pequenina, venha aprender através da tua revelação. Eu te peço e já te agradeço. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Que nós estamos testando o microfone, outro microfone hoje, então tá bom? Amém. Irmãos, aqui nós observamos Pedro falando de herança, falando de esperança, mas que esperança é essa? Qual é a esperança do crente? Qual é a esperança dos servos do Senhor? A esperança dos servos do Senhor é em uma eternidade para com Deus. A esperança do servo do Senhor é na glória do Senhor, onde aí nós nos deparamos com alguns ditados. Esse, se não me falha a memória, é até um ditado romano, onde a vida há esperança. Acho que a gente já ouvimos isso. Esse é um ditado romano que continua em uso hoje como um dos maiores provérbios de todos os tempos. Mas todos os provérbios têm a sua parcela de verdade, mas não serve de garantia para nada. O que dá esperança não é o fato de haver vida, mas sim a fé que dá vida. Essa tem que ser a esperança do crente. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas mortas espiritualmente. Tem muitas pessoas que têm tudo que o mundo pode oferecer, todas as riquezas do mundo, mas não conseguem dormir sossegado, porque não tem uma esperança verdadeira em Deus. O cristão possui uma viva esperança, como diz aqui no verso 3, aqui no capítulo 1 da carta de Pedro. Pois Deus é o objeto da nossa fé. Deus, Ele é o objeto da nossa esperança. O que diz no verso 21? Que por meio dele tendes fé em Deus, qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu a glória, de sorte que essa opera em nós uma esperança, projeta em nós uma esperança, uma fé, uma crença que passa a ser algo visto, um alvo principal do crente. Até não caiu, já. Não está outro? Só um minuto, irmãos. Pronto. O pontinho que é melhor, né? Esse pontinho trabalha melhor do que o novo, irmão Luiz. É aquele ditado da panela velha, né, irmão Luiz? Faz comida boa. Irmãos, focando, essa viva esperança é o tema principal da primeira carta de Pedro, dessa que vamos estudar. O apóstolo diz que os cristãos sejam esperançosos. E hoje, na sociedade que vivemos, o mundo tem colocado a esperança não em Deus, a esperança não em uma eternidade, a esperança não em algo que possa mover a nossa fé, não em algo que possa nos deixar claro que estamos vivos. Já perceberam isso? Tem pessoas colocando a sua esperança em suas próprias forças humanas, ou muitas vezes colocando a sua esperança em política, em um trabalho, em um estado. Mas a esperança do cristão tem que ser em Deus. A esperança daquele
que ressuscitou dentre os mortos, daquele que deu a vida do seu único Filho por amor à sua igreja. Essa deve ser a nossa esperança. A glória humana é passageira, mas a glória de Deus é eterna. E lhes prove compartilhá-la, essa glória, comigo e com você. Interessante o que eu li hoje na nossa aula de escola bíblica dominical. Martin Frenzel falou algo bem interessante. A esperança cristã não é apenas dar coragem e resistência em nossa vida, em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão largueza de coração, o que torna receptivo às necessidades de nossa vida, às necessidades dos nossos irmãos. A esperança em Deus, além de nos apoiar nas dificuldades, nas lágrimas, também faz com que nós passamos a observar o que nos espera, que é uma eternidade com Deus. Então nós temos que ter em mente que a nossa eternidade com Deus, ela só é vista se nós tivermos uma esperança na glória eterna do Senhor. Se nós reconhecermos verdadeiramente que Cristo se doou por nós, por amor. Não adianta você ser apenas um religioso, não adianta você ser apenas um membro de igreja. Você tem que ter essa necessidade de mover a sua fé esperançosa em Cristo Jesus. Irmãos, não queira ser religiosos, que o mundo está cheio de pessoas que abrem a boca e diz que seguem alguma religião. Queira ser servo, queira olhar para uma eternidade para com Deus e poder dizer que um dia vai desfrutar dela. Essa é a real condição que temos que ter. Nessa primeira sessão de sua carta, Pedro fala de 4 descobertas maravilhosas acerca da glória de Deus. A primeira delas é que os cristãos nasceram para a glória. Nós vamos ver isso em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 4. Vou estar trabalhando ela hoje, e vamos estar trabalhando mais 3 temas no decorrer desses meses, só nesse primeiro capítulo de Pedro. Com o segundo ponto, nós vamos estar vendo que os cristãos são guardados para a glória. E o terceiro é que os cristãos estão sendo preparados para a glória. E o quarto é que os cristãos podem desfrutar da glória presente. Da glória presente vista nas coisas de Deus. Então, o primeiro ponto que eu vou estar trabalhando essa noite, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas, se encontra do verso 3 ao verso 4. Os cristãos nasceram para a glória. Observe o que diz aqui 1 Pedro, no verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, nos transformou, nos mudou para uma viva esperança mediante a ressurreição em Cristo Jesus, para uma herança que não pode ser destruída. Essa herança de uma eternidade não pode ser apagada de sua vida, por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos foram regenerados para uma viva esperança, e essa esperança inclui a glória de Deus. Você tem noção que essa herança em tua vida é a glória de Deus? É algo que para o homem era algo impossível, esse encontro com Deus, mas que nos traz em mente quando falamos da glória de Deus, é algo magnífico. A glória de Deus é a soma de tudo que Ele é e faz por nós. A glória de Deus é a soma de tudo que Ele representa em nossa vida. Essa glória não é uma característica ou um atributo separado de Deus, como santidade, ou sabedoria, ou misericórdia. É algo que é visto em nós. Então os nossos atos,
as nossas ações, o nosso testemunho reflete a glória de Deus em nossa vida. E com isso também vem sobre nós uma rica responsabilidade de sermos espelho, de sermos exemplo. Entenda, porque essa glória não é vista como ela é separada de uma soma maior, como uma santidade, uma sabedoria ou uma misericórdia. A santidade de Deus, muitas vezes, comparado, trazendo para a nossa vida, é algo que alguém vê em nós e acha impossível. Quando nós dizemos para alguém que somos santos, a primeira coisa que vem em mente é como um comedor de feijão desse ser santo, não é isso? Você já ouviu isso? E quando nós falamos de sabedoria, é algo que é visto em nós numa caminhada, em uma faculdade, em um estudo, em uma conversa. Mas a misericórdia de Deus é o seu amor. Então a graça de Deus em nossa vida é o seu amor demonstrado. E isso não é você se olhar no espelho e dizer: hoje eu estou vendo a graça de Deus em mim. Não, é aquilo que tu representa para Deus neste mundo. É o diferencial. Verdadeiramente é aquela luz em meio a uma escuridão. Já observaram que quando você entra dentro do quarto, que você apaga a luz, por mais que você saiba onde é que está tudo no seu quarto, na sua casa, mas fica aquele brilho, você não consegue enxergar nada. Depois vai abrindo a sua visão, percebe-se que você não consegue ver a escuridão por completo, você começa a ver alguma coisa, alguma claridade, pois essa glória de Deus em tua vida é essa claridade que vai ser refletida em uma sociedade perdida, em um mundo perdido. É verdadeiramente a pessoa olhar para ti em meio a uma multidão e dizer: eis ali um cristão. Essa é a glória de Deus vista em tua vida. Todo o caráter, todos os atos de Deus se distinguem pela glória. Ele é a glória em sabedoria e poder, de modo que tudo que ele pensa e faz é marcado pela glória, pois tudo o que tu é marcado pela glória de Deus em tua vida. Ele revela a sua glória na criação. Ele revelou o seu maior ego, a sua maior glória na criação. E quem foi que nos criou? Foi Deus. Ele nos criou para refletir a glória dele. Lá no Salmo 19, verso 1, diz que os céus proclamaram a glória de Deus e o firmamento anunciar as obras de suas mãos. Nós somos obras do Senhor. Então cabe a nós refletirmos essa glória com sabedoria, com santidade e com misericórdia. Isso tudo se resume em um caráter limpo diante de Deus, em uma vida limpa diante de Deus, em uma vida que representa Deus em tudo. Não queira representar o mundo, que isso só vai te levar ao inferno. Não queira representar aquilo que é enganoso, aquilo que é fantasioso, aquilo que é mentiroso. Em seu relacionamento com Deus, temos que ser transparentes. O Senhor, em seu relacionamento com o povo, até com o povo de Israel, especialmente em seu plano para a salvação dos pecadores perdidos, ele sempre foi transparente. Ele veio para salvar os pecadores, ele veio para redimir os nossos pecados, ele veio para limpar as nossas falhas, limpar as veredas. Nosso primeiro nascimento não foi para a glória de Deus, não, porque nascemos do pecado, somos frutos do pecado, temos pecado por herança. E aqui nós encontramos Pedro, no verso 4, deixando bem claro que a nossa herança é uma eternidade na glória de Deus. Mas o nosso primeiro nascimento não foi para a glória. Nascemos da corrupção,
nascemos do pecado, nascemos da desobediência, somos herdeiros do pecado. Mas para termos esse novo nascimento, um nascimento que reflita a glória de Deus, temos que ter esse encontro com o Senhor. Temos que reconhecer o seu amor, o seu imenso amor por nós, o seu amor demonstrado em uma cruz. Essa é a realidade. Só aprendemos a amar quando vemos que o tanto que o Senhor nos amou ao olhar para a cruz. Só aprendemos a perdoar quando observamos o perdão de Deus derramado em nossa vida. Só aprendemos a perdoar quando entendemos que o Senhor nos perdoou primeiro. Se nós não tivermos tudo isso em um conjunto, a nossa vida se torna uma vida vazia. É por isso que esse mês de setembro temos levantado essa bandeira amarela, porque nós, como crentes, não temos feito o nosso papel de demonstrar essa esperança em uma eternidade, de demonstrar a glória de Deus. Por isso que o mundo tem pessoas que, por não ter esse encontro com o Senhor, tem sofrido uma depressão terrível, ao ponto de tirar aquilo que não é dele, a sua própria vida. Quem somos nós para tirar a vida de alguém ou tirar a nossa própria vida? Não foi eu e você que nos demos, foi o Senhor que nos deu. Mas o que falta é isso, é esse relacionamento com Deus que nos faz olhar para cada um de nós e encararmos as nossas responsabilidades com franqueza e olhar e ver o quanto o Senhor nos amou. Nosso primeiro nascimento não foi para a glória. Acompanhe comigo aqui o verso 24 e 25, aqui da carta que estamos estudando, no capítulo 1. Observe o que o Senhor nos diz, no verso 24 e verso 25: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui Pedro cita Isaías 40, verso 6 e verso 8, que fala: se nós depositar nossa confiança no homem, nós vamos secar como a folha, cair, e o vento vai nos levar. É por isso que hoje tem muitas pessoas sem um enfoque maior em um pensamento pleno em uma eternidade. Acha que tudo vai acabar aqui, tudo vai acabar aqui, mas a palavra do Senhor, essa é eterna, e esse é o evangelho que ouvimos, esse é o evangelho que temos que crer. Qualquer glória que o homem sem Deus possa ter, da carne, acaba desvanecendo, acaba desaparecendo, acaba em nada. A flor da erva seca e cai, murcha, sem um potencial maior no Espírito Santo de Deus. Não somos nada, somos plantas sem raízes. Mas a glória do Senhor, essa é eterna. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. As obras que os homens realizam para a glória de Deus são duradouras e serão recompensadas. Quando nós depositamos a nossa fé e confiança em Deus, isso dura. É por isso que muitas vezes, quando nós buscamos a Cristo na sua igreja, transformamos, mudamos e olhamos para uma eternidade, para um Deus diferente, começamos a prosperar financeiramente, e muitas vezes são colocados aí, foi só ir para a igreja que já está ganhando dinheiro, mas não entende
porque a glória do Senhor é eterna e a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. As obras que os homens realizam para Deus são duradouras, porque é para o Senhor. A nossa confiança tem que ser colocada em Deus, para que as demais coisas serão acrescentadas. Buscar acima de tudo o reino. Esse reino não é aqui. Entenda isso. Essa eternidade não é aqui. É uma eternidade, é uma esperança vista em Deus. E Ele nos garantiu que ia voltar para buscar a sua igreja. Em 1 João capítulo 2, verso 17 diz que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e tudo que há nele vai passar. Nós estamos aqui de peregrinos, visitando. Vamos encarar sofrimentos aqui, vamos. Mas por que encarar ele sozinho, sem olhar para o autor e consumador da nossa fé? Por que tentar lutar sozinho, que tem um Deus que luta as nossas lutas, que temos um advogado fiel que está ali, disposto a batalhar as nossas batalhas? Mas as realizações humanas, egoístas dos pecadores, desaparecerão para nunca mais serem vistas. É por isso que hoje temos enciclopédias que ensinam sobre pessoas famosas, da qual ninguém mais se lembra. E quando esses livros, essas enciclopédias acabarem, ninguém vai mais nem lembrar. Mas aquele que planta junto ao ribeiro de águas, aquele que deposita a sua fé no autor e consumador, esse nunca mais se acabará. Pedro apresenta aqui duas descrições a fim de nos ajudar a compreender melhor essa verdade maravilhosa acerca da glória de Deus. E é nesses dois subpontos que eu quero estar fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, verso 34. Eu quero estar fazendo uma aplicação aqui, falando sobre a descrição do nascimento do cristão. Essa é a primeira aplicação dessa noite. Quero fazer duas aplicações, para a gente sair daqui com essas aplicações em mente, que essa é o que vai nos instruir para uma vida diária para com o Senhor. Esse milagre do nascimento teve início com Deus. Fomos escolhidos pelo Pai. Você entender que você foi escolhido por Deus, foi Deus que te escolheu, eu acho que é algo magnífico. Quando eu estava estudando sobre isso, eu entendi que o Senhor, na sua infinita sabedoria, olhou e disse: Senhor, eu escolho esse menino, que os pais vão pôr o nome de Adriano Martins, nascer de Dona Ana e seu Osmar, que ele venha ser uma pessoa que represente a minha glória. Irmãos, eu me emocionei com isso. Você entender que você não está hoje aqui à toa, que Deus te escolheu. Observe o capítulo 1, o verso 3 e 4 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas quais regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Deus te escolheu para tu estar aqui. Deus te escolheu para tu servir. Deus te escolheu para sair da tua boca o melhor dos louvores. Deus te escolheu para tu depositar toda fé e confiança nele. Isso ocorre como parte dos desígnios mais profundos da eternidade, dos quais passamos a ter o conhecimento somente depois que temos esse encontro com Deus,
depois de Deus revelado pela palavra dele em nossa vida. Só passamos a entender isso quando reconhecermos que Deus morreu por nós. Essa eleição não se baseou em qualquer realização nossa, pois quem éramos nós? Pois sequer existiríamos. Observe que o texto deixa bem claro que Ele nos escolheu antes da criação. Ele nos escolheu antes de tudo. Então não foi por mérito meu ou teu, mas foi por mérito dele. Foi pela sua sabedoria. Também não se baseou em coisa alguma que Deus tenha entrevisto, ou seremos, ou faríamos, não. A única escolha de Deus se baseou aqui no seu imenso amor, no seu amor por nós. Não éramos nada. A eleição de Deus baseou-se inteiramente em sua graça e amor. Você consegue imaginar isso? Ele te escolheu antes da fundação do mundo porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E o que tu tem feito para esse Deus? Não é possível explicar o tamanho desse amor. Não é possível. Mas apenas regozijar-se nele, alegrar-se nele. Só cabe a nós nos alegrar por essa escolha. Então não sei o que está passando essa noite, não sei. Não sei o que aflige teu coração, não sei. Não sei qual é a tristeza que te pega, não sei. Mas te alegra, porque Deus te escolheu para ser mais que vencedor. Amém. Te alegra porque Deus te ama. Ele te escolheu antes de tudo. Antes dele criar tudo isso, Ele te escolheu. Escolheu Adriano, escolheu Cresce, escolheu o Tininho, escolheu o Manuel. Ele nos escolheu. Aqui está a primeira aplicação. Saia daqui com esse pensamento em mente. Porque foi esse pensamento, quando eu entrei no meu gabinete lá na minha casa para preparar esse sermão e me deparei com esse versículo de escolha, eu saí de lá extremamente feliz por saber que foi Deus que me escolheu. Pois saia daqui com isso em mente, que esse mundo não representa nada para ti, porque a tua escolha não foi por nada que representa esse mundo, mas foi pelo Deus justo e fiel. Um Deus que te ama com um amor tão imenso que não tem como explicar, mas é visto em uma ação na cruz de Cristo. É visto nele. Eu tenho certeza que não tem ninguém nesse mundo que te ama mais do que Ele. Porque Ele foi o único que deu a vida do seu único filho por amor a mim e a você. Eu não dou a vida do meu filho por mim mesmo, eu não dou. Eu estou esperando que eu perguntar a cada um que ninguém dá. Tu dá, Cristo? Não dá. Mas tem uma princesa ali, eu estou chegando, não dá. E Deus deu a vida do seu único filho. Amém. Saia com isso em mente. A segunda aplicação que eu quero estar falando é a descrição da esperança cristã. Em primeiro lugar, é uma viva esperança. Lembra disso? É uma viva esperança, pois se baseia na palavra viva de Deus. Observe o verso 23, lá de 1 Pedro, capítulo 1, voltando aqui para o nosso texto base. O verso 23 do capítulo 1 de 1 Pedro. Estão comigo, igreja? Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós não fomos gerados pela semente que se acaba, pela semente que se destrói, não. E esse mundo, toda a semente que foi plantada nele, vai se acabar. O que vai sair daqui para um novo mundo, para uma nova eternidade, somos nós.
O Senhor nos criou nesse pensamento, por meio da palavra de Deus, uma viva esperança permanente, que se tornou possível pela obra do seu Filho, vivo de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Uma viva esperança contém a vida, portanto, podemos nos dar vida através desta vida. Hoje o mundo está cheio de pessoas mortas espiritualmente, pois através dessa viva esperança no Filho de Deus que vive, possamos dar vida, evangelizar, falar do amor de Deus. A primeira aplicação que eu fiz para a tua vida essa noite é que Deus te escolheu. Tu já vai sair daqui entendendo esse imenso amor, não compreendendo porque não cabe a nós, é grande demais, mas entendendo que o Senhor nos amou. E a segunda esperança é do poder compartilhar desse amor. Compartilhar desse amor. Dizer para essas pessoas que ainda não tiveram esse reencontro com Deus, que o Senhor o ama. E isso cabe a nós. É uma viva esperança que contém vida, portanto podemos dar vida. Uma vez que tem vida, essa esperança cresce com o passar do tempo, torna-se cada vez maior e mais bela em nossa vista. Ela cresce em nós. Então ela crescendo, ela tem que produzir o quê? Uma árvore boa, ela produz o quê? Bons frutos. Temos que produzir frutos bons de esperança para outras pessoas. O tempo destrói a maioria das esperanças, mas a esperança em nós, ela não morre, ela constrói. Ela constrói. Por que eu falei que o tempo destrói? Porque muitas vezes nós nos deparamos na nossa adolescência com pensamentos: eu quero ser médico. Aí se formou advogado, às vezes nem se formou. Eu queria tanto ser médico. Aquela esperança foi destruída. Mas a esperança construída em nós pela palavra de Deus, ela não murcha, ela não seca e nem o vento leva, porque é uma esperança viva. É em uma eternidade para com Deus, ela não se acaba. Tudo aquilo que tu sonhou no teu passado pode ter se acabado, mas o que Deus te escolheu, isso não se acabará, porque foi Ele que te escolheu antes da eternidade, antes de tudo. Ao passar do tempo, se torna uma esperança do cristão cada vez mais gloriosa, cada vez maior. Não se acaba. Pedro chama essa esperança, aqui no capítulo 4, no verso 4 e no verso 5, de herança, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. Herança guardada no céu, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação presente, a ser revelada no último tempo. Como filhos do Rei, participamos de sua herança e glória. Somos filhos do Rei. Então vamos estar no seu testamento. E esse testamento ele fez no livro da vida. Lá em Apocalipse fala que no livro da vida o Senhor está em sua mesa e tem ali como se fosse um quadro de uma foto, o teu nome. E toda vida que ele está lá, ele olha e te vê, para você ver que já é algo que está lá. Não é algo que vai ser construído, é algo que já está lá. Como ele te escolheu, ele colocou o teu nome nessa herança, no livro da vida. Lá em Romanos, abra comigo para a gente encerrar. Lá em Romanos, capítulo 8, versos 17 e 18, nos fala dessa herança como filhos de Deus. Diz assim no verso 17: se somos filhos, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos. Veja uma ressalvazinha aqui, hein? Veja uma ressalvazinha aqui, porque essa ressalva, porque muitas vezes o pastor prega aqui dessa esperança, dessa eternidade para com Deus, dessa glória, aí você sai assim, ó, peitão cheio, não precisa mais eu fazer nada, não precisa mais eu fazer nada, não precisa mais eu falar desse amor, não precisa mais eu vir para o culto, não precisa mais eu falar porque Deus já me colocou lá. Não, veja essa ressalvazinha aqui, ó. Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Vai ser fácil? Vai ser fácil, igreja? Não. Se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Da sua glória. No verso 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos está sendo revelada. Você entendeu? Eu não sei o que está passando essa noite, mas todo o teu sofrimento que tu está passando aqui não se compara com a tua herança, não se compara com aquilo que Deus preparou para ti, não se compara com uma eternidade para com Deus. Fomos incluindo nosso nome nesse testamento de Cristo, compartilhamos a sua glória. Nosso nome foi colocado nesse testamento. Somos herdeiros como filho. Não importa o sofrimento aqui. Então, saia daqui com essa segunda aplicação. Que Deus te escolheu por amor, não por mérito teu, mas por amor, e que somos herdeiros. Não importa o sofrimento aqui, não se compara com o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? O que nós concluímos disso tudo? Que Pedro fala dessa herança que é chamada de salvação, que o cristão verdadeiro já foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Mas a conclusão de sua salvação acontece somente na volta do Salvador. A conclusão dessa herança só vai ser vista na volta do Salvador. E enquanto isso, tu tem que produzir. Tu tem que ser uma árvore que produz bons frutos. Tu tem que falar desse amor. Então teremos um novo corpo nessa eternidade. Passaremos a viver um novo ambiente, a cidade celestial. Mas enquanto isso, cabe a nós adorar a Deus acima de tudo, buscar o Senhor, pregar o Evangelho, amar o nosso próximo, fazer a nossa parte como servos, fazer a nossa parte. Pedro chama essa esperança de revelação de Jesus Cristo em nossa vida. Então, para com que essa revelação se manifeste, ele fala sobre isso no verso 7, para com que essa revelação se manifeste, bendita esperança se manifeste, temos que falar desse amor, pregar esse amor. Que grande emoção cabe a nós falarmos que nascemos de novo para a glória de Deus, que nascemos de novo porque o Senhor nos ama, que nascemos de novo porque o Senhor nos escolheu, não por mérito nenhum nosso, mas porque Ele nos ama. Então entenda que essa herança só vai ser completada na eternidade, mas cabe a nós demonstrar esse amor. Amém? Quando nascemos de novo, trocamos a glória passageira do homem pela glória eterna de Deus. Trocamos, pois vamos pregar o Evangelho, demonstrar esse imenso amor que Deus demonstrou por cada um de nós. Amém, igreja? Vamos orar. Antes de eu dar a bênção sacerdotal, quero chamar aqui o irmão Raimundo, que
Ele completou um ano semana passada. Ele não colocou no grupo, mas eu descobri. Eu quero estar, a gente vamos estar orando por ele. Por favor, irmão Raimundo, faça aqui presente. Pedir o nosso amado irmão Luiz que ore pela vida desse servo do Senhor, homem valoroso, e que eu tenho um imenso carinho por ele, ele sabe disso. Irmão Luiz, esteja orando por ele. Convidar os meninos aqui do louvor para a gente cantar os parabéns para o irmão Raimundo. Amém? Irmão Raimundo, Deus te abençoe. Te conceda muitos anos de vida, sempre com essa alegria, com esse entusiasmo. Venha sempre à igreja com sua esposa, sua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Vamos cantar os parabéns para ele, amém? Ele se preparar aqui. Gênio, você puxa aqui, eu puxo o parabéns lá. Valeu. E que a tua graça, ó Pai amado, o amor de Deus, o Pai, a sabedoria dada dos céus, esteja sobre todos, hoje e eternamente, e sobre a vida do irmão Raimundo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Desde já, mais uma vez, agradeço os nossos